Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 150, verso 6. O livro de Salmos conclui como terminará, com louvores barulhentos e alegres. O Salmo 150 diz pra gente: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins, com danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Essa frase, louvado seja o Senhor, na verdade, no hebraico é uma única palavra, que é a palavra aleluia. Aleluia é louvado seja o Senhor. E aqui o salmista convida o mundo inteiro, tudo que tem fôlego, para louvar a Deus. Isso aqui não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento. Louvado seja o Senhor. O Senhor deve ser louvado. Agora, como é que a gente se sente em relação a esse tipo de ordem que vem do céu? Uma pessoa, há um tempo atrás, lutou com esse sentimento. O nome dele era C.S. Lewis, um grande escritor, um grande apologista da fé cristã. No seu livro Uma Palavra sobre o Louvor, que é justamente algumas reflexões sobre o livro dos Salmos, ele escreve o seguinte: quando eu comecei a me aproximar da crença em Deus, e mesmo por algum tempo depois que ela me foi dada, eu encontrei uma pedra de tropeço nessa exigência tão clamorosa feita por todas as pessoas religiosas de que nós deveríamos louvar a Deus. Ainda mais na sugestão de que o próprio Deus exige esse ato da nossa parte. Todos nós, ele segue dizendo, desprezamos aquele tipo de homem que exige essa segurança contínua de sua própria virtude, inteligência ou encantamento. Nós desprezamos naturalmente, ainda mais a multidão de pessoas ao redor de cada ditador, cada milionário, cada celebridade que gratificam essa exigência. Assim, uma imagem, ao mesmo tempo ridícula e horrível, tanto de Deus como de seus adoradores, ameaçou aparecer na minha mente. Os salmos, eles foram especialmente problemáticos para mim dessa forma. Só que Lewis ele acabou encontrando uma resposta nessa necessidade universal que existe para o culto, para a adoração, para o louvor. Ele diz: o mundo reverbera com louvor. Os românticos louvam seus amores. Leitores louvam o seu poeta favorito. Os caminhantes, aqueles que gostam de fazer trilhas, eles louvam as imagens belas do campo e das trilhas, da floresta. Os jogadores louvam aquele seu jogo favorito, assim como os fãs de esporte louvam os seus esportistas favoritos. E assim como os homens elogiam espontaneamente o que quer que mais eles valorizem, assim eles espontaneamente nos incitam a nos unirmos a ele para louvar. Ela não é adorável? Não foi uma partida gloriosa? Você não acha isso magnífico? Então, o louvor não é nada estranho para nós. Na verdade, ele conclui, nós somos adoradores. Por quê? Por que nós somos adoradores? E é o próprio Lewis que responde. Acho que temos o prazer de louvar aquilo que nós desfrutamos, porque o louvor não apenas expressa, mas completa o nosso prazer em algo. É a sua consumação designada. E não é por capricho que os românticos continuam a dizer uns aos outros como são belos, como são deleitosos. O deleite é incompleto até que ele seja expresso. É frustrante ter descoberto um novo autor e não poder dizer a ninguém o quão bom ele é, ouvir uma boa piada e não encontrar ninguém com quem você possa compartilhá-la, comer em um excelente restaurante e não ter a quem recomendar o seu prato favorito. O que C.S. Lewis está dizendo é, quando eu declaro que eu te amo, eu não estou simplesmente te atualizando sobre a situação dos meus afetos. A expressão do meu amor faz parte desse processo. O amor transborda em expressão. Seria menos do que amor verdadeiro se permanecesse não expresso. E é assim justamente com Deus. Conhecer Deus deve significar necessariamente louvor a Ele. E esse deve não está escrito em pedra, está escrito na própria natureza da realidade de como as coisas são e de como elas funcionam. Um neto sorridente ali se divertindo com as histórias do seu vovô, um lindo pôr do sol, um espetáculo de arranjos, de flores, naturalmente provocam na gente uma resposta alegre, algo no nosso coração.
E a gente não consegue deixar de elogiar aquilo que é louvável. E Lewis, mais uma vez, continua. Se fosse possível a uma alma totalmente criada apreciar, ou seja, amar e deleitar-se no objeto mais valioso de todos, e simultaneamente, em cada momento, dar a essa delícia uma expressão perfeita, então essa alma estaria em suprema bem-aventurança, suprema alegria. Para ver o que essa doutrina do louvor realmente significa, a gente deve supor que nós estamos em perfeito amor com Deus, embriagados, afogados, dissolvidos nele. Aquele deleite que, longe de permanecer pungente, atravancado dentro de nós como algo incomunicável, portanto incontível, na verdade é uma bem-aventurança que flui incessantemente de nós em expressão perfeita, sem esforço. A nossa alegria não é mais separável do louvor em que se liberta e pronuncia a si próprio, do que o próprio brilho que um espelho recebe é, na verdade, separável do brilho que ele irradia. Se a gente olhar com atenção essa explicação de C.S. Lewis, ela é até bastante promissora, só que ela é um tanto quanto problemática, sabe por quê? Se eu olhar para dentro de mim agora, se eu analisar o meu próprio coração, eu vou perceber que eu não sou um adorador embriagado, afogado e dissolvido no objeto do meu louvor, que é Deus. Eu não estou numa suprema bem-aventurança e eu nem consigo me imaginar sendo assim. E eu fico sentindo que esse louvar o Senhor parece até uma ideia muito boa para alguém, só que eu não consigo me imaginar sendo, na verdade, essa pessoa. Não pelo menos dado o estado atual do meu coração, que é extremamente preguiçoso. Não é algo tão natural para mim. Pelo menos não no dia a dia. Só que existem boas notícias para mim e para outras pessoas que se sentem assim como eu. Existe alguém que está em suprema bem-aventurança, um homem que é abençoado. E lá no Salmo 22, no verso 22, ele fala a Deus como o nosso adorador substituto. Ele diz o seguinte: declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação eu te louvarei. O teólogo reformador Calvino, ele comenta sobre esse versículo chamando Cristo de o nosso Maestro Celestial, aquele que afina os nossos corações para cantar os louvores de Deus. Ele é o rei que realmente louva o Senhor. Isso, na verdade, é um tremendo alívio para nós, porque por conta própria, na verdade, eu não consigo, eu não posso louvar a Deus da forma como ele merece e da forma como eu deveria louvá-lo. Eu não sou um adorador de alma elevada e ardente como alguns desses salmistas. E eu não consigo emular, fingir essa paixão de forma tão intensa. Só que primeiro eu preciso ver que esse salmista aqui com S maiúsculo, é o salmista perfeito. Ele é o meu sacerdote, ele é o meu rei, o meu substituto. E ele sim está embriagado, afogado, dissolvido no amor a Deus. Ele sempre foi o homem segundo o coração de Deus. Por enquanto, eu vou dizer apenas o meu amém à sua adoração perfeita, mesmo antes de eu senti-la genuinamente no meu coração. Embora aquele que é louvável possa não suscitar o meu louvor, eu preciso permitir que aquele que louva de forma suprema ofereça no meu lugar a minha resposta. Eu assisto ele enquanto ele mostra o caminho da verdadeira adoração. Cristo é como aquela primeira pessoa num musical, num momento de louvor, que movida pelo ritmo da música, começa a sorrir e aplaudir como nós geralmente no resto do público não conseguimos fazer. E quanto mais a gente assiste ele aplaudir no ritmo, mais as nossas próprias mãos começam a bater e então a gente começa a se juntar no ritmo das palmas dele e logo nós nos juntamos em coletivo a essa pessoa. A própria música em si já deveria nos levar a essas palmas. Só que, na verdade, ela não faz isso. Não, na verdade, de forma genuína. É o maestro que de fato nos inspira, que nos conduz, que ergue os braços e lidera o restante da comunidade. Aleluia! Diante de todo mundo ele proclama. E esse comando, né? Se esse comando viesse apenas do diário de oração de um salmista, de um poeta, ele só poderia julgar a minha apatia diante desse louvor. Só que não vem. O salmista é meu rei. Ele não me julga por isso. Esse é meu Cristo, o meu substituto, o meu sacerdote, o meu adorador perfeito. Ao invés dele me julgar pela minha apatia, ele carrega o meu nome no seu coração, enquanto ele louva o Senhor em alegre abnegação perfeita. E enquanto eu apenas o observo, eu posso até encontrar aqui e ali, surgindo espontaneamente, um aleluia que se ergue dentro de mim. Como eu sou guiado por Cristo, logo eu me verei
unindo a toda a criação, a todo ser que respira, exclamando: Louvado seja o Senhor.